Olá, irmãos, graça e paz. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero, neste dia, compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 14. Nós leremos do versículo 19 ao 28. Atos 14, do versículo 19 ao 28. O tema da nossa mensagem é: Por muitas tribulações nos importa entrar no reino. Diz assim o texto sagrado: Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A vida do apóstolo Paulo é uma vida sublime. É uma vida que nos mostra a trajetória do reino de Deus e de um servo de Deus neste mundo. Neste mundo enfrentaremos adversidades, lutas e oposição. O problema é que muitos de nós esperam do mundo o aplauso. Mas como podemos esperar isso de um mundo que crucificou ao nosso Senhor? Jesus disse em João 15, versículo 20, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. O cristão sempre enfrentará a oposição deste mundo. Diz o texto da palavra de Deus: quando Paulo chega a Icônio, vem alguns judeus de Antioquia e Icônio e instiga a multidão. Paulo é apedrejado. O apedrejamento era feito por uma multidão, cada um com a pedra na mão, e eles apedrejavam até a morte, provavelmente porque entendiam que Paulo estava blasfemando, e a pena era punição por morte por apedrejamento. De tal forma apedrejaram Paulo que deixaram como morto, fora da cidade, onde eram feitas as punições, as execuções. Mas os discípulos, rodeando, levantou-o, viram que Paulo entrou na cidade. No dia seguinte, Paulo foi com Barnabé para Derbe, e lá o que ele fez? Anunciou o evangelho naquela cidade e fez muitos discípulos. Se você tivesse sido apedrejado por pregar o evangelho e tivesse sobrevivido tão somente pela graça de Deus, será que no outro dia, em outra cidade, você estaria novamente pregando este evangelho, correndo novamente o risco de ser apedrejado? Paulo entendia e fortalecia os discípulos na fé. Ele entendia que esta oposição era natural, que Deus o sustentaria, que mais importante para ele era cumprir o ministério que Deus havia dado. Ele mesmo nos diz: em nada tenho minha vida por preciosa. Contudo, entretanto, se não cumprir o ministério que Deus determinou na minha vida. Ele não tinha vida por preciosa, o mais importante era cumprir o ministério que Deus havia dado para ele. Em Icônio, ele volta a fazer o trabalho de discipulado, fortalecer a alma dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Esse discurso de Paulo contrasta muito com os discursos de muitas igrejas, os discursos de muitos pregadores na televisão e no rádio, que muitas vezes dizem para os seus ouvintes: pare de sofrer. Você está passando por isso, deve ser algum encosto, deve ser alguma maldição hereditária. Dê uma oferta a tal missionário, a tal pregador, contribua com tal igreja que isso acabará. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O caminho que nos conduz ao céu é estreito e apertado, não se esqueça disso. E são poucos os que entram por ele. Quando a igreja está sendo aplaudida neste mundo é porque ela não está sendo igreja. É preciso sempre lembrar disso. A igreja incomoda.
A igreja vai sempre incomodar porque a sua mensagem é uma mensagem de confronto. É uma mensagem que coloca o pecador contra a parede, que confronta ele com a morte de Jesus e os seus ensinos. Paulo ensina aos discípulos, melhor dizendo, que estavam sob o seu cuidado. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ele promove então a eleição, ele cuida da igreja em todos os detalhes, ele não deixou aquela igreja só. Volta para Antioquia, que é a primeira igreja que comissiona missionários e comissiona justamente essa dupla dinâmica, Paulo e Barnabé. E a igreja então está reunida e recebe o relatório de como Deus, por meio deles, alcançou a muitos gentios. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Você precisa mudar sua perspectiva diante do sofrimento, das adversidades, das lutas. O cristão precisa ficar feliz quando está enfrentando oposição, sofrimento, por praticar a sua fé, por viver o Evangelho. Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando, por causa do meu nome, mentirem e contra vós disserem toda espécie de mal. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pedro nos diz que nenhum de vós padeça como ladrão ou malfeitor, ou como aquele que se envolve em negócios alheios, mas se pelo nome de Cristo sois envergonhados, glorificai, pois, a Deus. Nós devemos nos alegrar quando sofremos pela causa do Evangelho. Foi isso que fez os apóstolos em Atos capítulo 4, quando foram surrados e proibidos de falar de Jesus. Eles saíram alegres por terem sido achados dignos de padecer por causa de Cristo. A nós nos foi concedido não somente crer em Cristo, como também padecer por Ele. O apóstolo Paulo tinha isso tão claro na sua mente que ele dizia que cumpro na minha carne o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Trilhar o caminho da fé é viver em oposição a este mundo. É enfrentar muitas vezes o apedrejamento, que talvez não seja com pedras, mas são com palavras, com agressões, com intimidações. Nós sempre enfrentaremos oposições, mas esse é o caminho do salvo. É o caminho da porta do reino, que é estreita, que é apertada. O ímpio não entende isso. Mas o nosso desejo, o nosso entendimento é sempre lembrar que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Esse mundo passará, o sofrimento passará. Quando estivermos às portas do reino de Deus, tudo isso parecerá tão pequeno, tão ínfimo, que você nem sequer se lembrará com sofrimento dessas coisas. Você estará diante das portas do reino, sendo recebido por Jesus. Portanto, persevere na fé. Continue crendo em Jesus, continue orando, continue trilhando este caminho, porque marchamos rumo ao reino de Deus. Que Deus nos abençoe nesse dia.